A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui com mais um programa O Servo, dessa vez de uma forma diferente para abençoar aí o seu dia. A gente vai transmitir aqui para você um estudo que tem acontecido na nossa igreja sobre conduta cristã com o tema namoro, noivado e casamento. Instruções básicas para uma vida de namoro, de noivado e de casamento com nosso irmão Dida e nossa irmã Fabiana. Não deixe de comentar nessa live, não deixe de nos mandar uma mensagem. Compartilhe se você tiver dúvidas, estaremos compartilhando para os nossos irmãos estarem respondendo, esclarecendo. Então que Deus possa te abençoar com todo esse conteúdo que tem vindo diretamente do céu sobre as nossas vidas, para nos abençoar, para nos instruir, para nos direcionar no caminho e para que a gente possa ter um relacionamento saudável, né? Então acompanhe esse estudo, não deixe de assistir até o final e que Deus possa te abençoar aí, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo bíblico, cujo tema é conduta cristã. Um estudo elaborado pelo pastor Luiz Henrique de Souza França Cariús, da comunidade Ramá, em Petrópolis. Aqui eu sou o seu irmão Dida, da comunidade Ramá, em Petrópolis, e a minha esposa Fabiana do meu lado. Daqui a pouco vai dar um alôzinho para vocês também. E você se inscreva lá no nosso canal, procura lá no YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. Inscreva-se no canal, dê um likezinho, compartilhe, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Um conteúdo muito precioso. Não fique só para você, compartilhe com alguém que você vê que tem necessidade desse conteúdo. Amém, Fabiana? Amém, que bênção, mais um dia de estudo. É muito bom falar de família, eu amo falar de família, é algo que a gente precisa aprender, desenvolver e crescer, né? E Deus nos proporcionou agora esse estudo e vamos aprender um pouquinho mais essa noite? Vamos aprender um pouco mais. Semana retrasada, né, na quinzena passada, nós falamos um pouco sobre a virgindade. E hoje nós vamos continuar um pedacinho que ficou faltando sobre a relação entre a virgindade e o reino dos céus. Aquele que é capaz de manter a virgindade tem muito a ganhar diante do que Paulo diz. A si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. 1 Coríntios 7,12. A si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Resolveram não se casar. Alguns resolvem não se casar, resolvem manter a sua condição de virgindade para o resto da vida. Nem todos são chamados para esse propósito. É um propósito específico. Tem que ter um chamado de Deus, um dom de Deus para se manter nessa condição. Mas alguns têm e se mantêm assim. De acordo com a Bíblia, o casamento é santo. E não casar por livre e espontânea vontade também é santo. Também é agradável a Deus, é separação para Deus. O casamento é bom. E não casar é melhor, diz Paulo. O fato de a pessoa não se casar dá à pessoa muito mais liberdade para servir ao Senhor.
Essa questão deve ser claramente apresentada aos irmãos e irmãs, para que eles possam fazer a sua escolha diante de Deus e depois assumirem a responsabilidade. Então, nós devemos deixar isso muito claro para os nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, principalmente para os filhos, né, no caso de pais aí, para que o filho possa escolher como ele vai viver a sua vida adulta. Se ele vai escolher viver em família, tendo uma esposa ou um marido, filhos, ou se ele vai escolher viver uma vida de solteiro, virgem, guardado para o Senhor, fazendo a obra de Deus. E cada um se mantém depois naquilo que foi definido para o Senhor. Né? Pode ser por um tempo, pode ser por toda a vida. A vida de solteiro pode ser por um tempo. Eu posso ser solteiro, virgem, dedicar aí 20 anos da minha vida adulta só para Deus, sem querer saber de relacionamento, e depois posso mudar essa atitude. Agora, de casado, não posso viver 20 anos de casado e depois mudar essa atitude, querer ser solteiro de novo. Não, casado, nós vimos desde o início, não tem volta. Você escolhe se entra no barco ou se não entra, mas não pode sair dele mais. Amém? Então, conversas, ajustes. Uma coisa que o crente deve fazer antes do casamento é negociar condições. O crente deve conversar bastante sobre o pós-casamento, sobre a vida de casado. Tem muita questão em jogo, se querem filhos, quando querem filhos, se a mulher vai trabalhar fora, se a mulher não vai trabalhar fora. Isso tudo são coisas para a gente conversar durante o período chamado namoro e noivado. Para quê? Para depois não ter problema, evitar bastante problema. O marido quer que a mulher fique em casa, cuidando da casa, não quer que a mulher trabalhe fora. A mulher não quer ficar em casa, ela quer trabalhar fora. E aí? Eu vou deixar para resolver isso depois do casamento? Não, preciso conversar sobre isso antes do casamento. Ver quais são as condições da mulher, quais são as condições do homem e quais são as questões em jogo, os motivos, por que a mulher quer trabalhar fora. Às vezes a gente quer prender a mulher dentro de casa e a mulher se sente angustiada, inútil, sem fazer nada. E muitas das vezes ela não vai fazer nada para Jesus também dentro de casa. E às vezes a gente quer empurrar a mulher para trabalhar e a mulher sente um peso, um fardo terrível, tem que trabalhar fora, porque trabalha em casa também. Então, são duas cargas horárias que ela tem, então ela não suporta aquilo. Então, nós precisamos sempre conversar, ajustar algumas coisas, tudo que nós pudermos antes do casamento. E eu vejo também, né, esse assunto que o Dida falou é muito importante. As pessoas não conversam na hora do relacionamento. Né? Quantas pessoas não se ajustam, não botam para fora aquilo que pode melhorar, aquilo que deseja. Né? Hoje a gente não deve uma submissão às jovens total ao namorado. Ele é namorado, é a hora da gente definir as coisas. Então, ele vai pensar naquilo que eu quero, eu vou pensar naquilo que ele quer. E aí a gente vai entrar no quê? No comum acordo. Né? E eu vejo as irmãs, né, mais, que eu lido mais com as mulheres, é isso, elas ficam afoitas e não conversam nada. E depois reclamam, é pesado. Não perca o juízo, tenha juízo, converse antes, porque depois vai ser um pouco mais difícil para se encaixar. Então, não é pecado você conversar ou não concordar com o seu namorado, vocês vão conversar, vão entrar no ajuste, né? Vão entrar no equilíbrio. Para quê? Para lá no futuro ser melhor, né? Ser mais agradável, né, Dida? É verdade. Irmãos, para que um casamento seja bem-sucedido, não pode haver apenas atração física, mas também é preciso que exista semelhança de temperamentos
interesses e alvos. Se as naturezas e os interesses de cada um estiverem distanciados, a família perderá a sua paz e o marido, ele e a esposa sofrerão. E isso não é bom. O Eucana, né, o pai do Samuel, a Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres, a Ana e a Penina. A Ana não tinha filhos, a Penina tinha filhos. E a Ana, chorando, entristecida, num dia de festa, angustiada, sem querer comer, e o Eucana pergunta a ela: Ana, por que tu chora? Por que está tão triste assim? E ela chorando porque não tinha filhos. E ele fala: eu não te sou melhor do que filhos? Não, não é melhor. Mas tem parte da vida da mulher que o homem não preenche. O homem não deve travar a mulher só para ele, trancar a mulher só para ele. Tem marido que quer tirar a esposa da família. Ele quer que a família dela seja só ele e nada mais. E a mulher, ela, na sua grande maioria, ela tem necessidade de estar com outras pessoas. Então, nisso, pode ser útil a mulher trabalhar fora. Às vezes a mulher tem um sonho de se formar, de ser uma engenheira, uma arquiteta, uma médica, ou seja lá o que for, uma farmacêutica, uma enfermeira. E aí o marido quer a mulher dentro de casa. Ele pode frustrar a mulher pode obedecer, mas a mulher pode desenvolver uma angústia sobre aquilo que talvez seja incurável. E aí o marido não sabe, lá pelas tantas, não sabe por que a mulher está angustiada, por que nada satisfaz a mulher. E aí o que ele vai fazer? Reclamar da mulher, que a mulher nunca está satisfeita. Então deve saber o porquê que ela não está satisfeita. Às vezes um sonho que o marido matou. Por quê? Falta de ajuste antes do casamento. Então eu preciso conversar, eu preciso saber qual é o foco da minha noiva, o que ela quer da vida adulta, dali para frente. Ela quer trabalhar, ela quer se formar, ela quer ficar em casa, quer ser dona de casa, quer ser mãe de filhos. Eu preciso conversar sobre isso para que a gente decida se casaremos um com o outro ou não. Eu posso decidir não casar mais. Ela pode decidir não casar mais. Por quê? Porque os alvos são diferentes e ela não quer abrir mão do alvo que ela tem. E o rapaz também não quer abrir mão do alvo que ele tem. Então, não vai haver um casamento bom, não vai haver um casamento saudável. Então, é melhor o quê? Que não se casem. Ou se ajustem para que se casem. Agora, nem todo o que conversa, todo casal vai se ajustar. Tem coisa que a gente vai ver que não vai dar certo. Então, a gente prefere o quê? Não continuar com aquele relacionamento. Aí vem a vantagem de ter uma vida mais pura, de não ter tido sexo antes do casamento. Que aí não há erro. Você está livre para conversar, para negociar, e se não há negociação, a gente vai embora e não progride, né, com aquele relacionamento, não insiste naquele relacionamento que não vai dar certo. Nós precisamos saber o que cada um quer da sua vida. Cada um deve saber o que o outro quer. As pessoas jovens devem saber que a atração natural ou física, ela é apenas temporária, enquanto a natureza, o caráter de cada um é mais permanente. O caráter da pessoa, ela vai ficar com aquele caráter para o resto da vida. O corpo, a beleza física, não. Isso tudo vai mudar. Tudo isso vai se degradando, vai acabando. Isso é comum. Isso é comum, a gente ser novo e depois ficar velho. Todos vão ficar velhos, todos vão envelhecer. Por mais que a tecnologia conserte alguns pontos, né? A mulher hoje tem muita vantagem aí de conserto tecnológico, mas não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa.
a pele é frágil já e o corpo já não é mais aquele. Às vezes o corpo pode ser muito inteiro por questão de tecnologia, de plástica, de cirurgias, tal. Já vi muitas senhoras com o corpo muito empinado, mas a disposição não é a mesma. Então, aquele corpo empinado, mas não usa mais. É uma Ferrari, mas que o motor já está cansado, ela está bem lanternada, tudo funciona por fora, mas o motor não aguenta correr mais. E aí adianta pouca coisa, na verdade, é só para tirar retrato. Tirar retrato do lado de uma Ferrari é bom. Agora, uma Ferrari sem motor, o motor está meio fraco, cansado, já soltando fumaça, queimando óleo, não tem como. E a nossa natureza humana, ela vai acabando, não tem conversa. Então, o caráter é o que dura mais tempo. Então, a gente precisa valorizar um pouco mais aquilo que é mais permanente, né, do que aquilo que é bem passageiro. O amor entre o casal incluirá um caráter parecido para que o casamento seja bem sucedido. O caráter dos dois deve ser bem parecido para que o casamento seja duradouro e bem sucedido. Você pode julgar que ama uma pessoa por sentir uma atração física em relação a essa pessoa. Contudo, você realmente não gosta do que essa pessoa faz, pois é diferente do que você faria, mas você acaba encobrindo. Nesse caso, se já forem casados, um terá que ter muita força para sofrer, embora os dois sofrerão. Por isso, se procura conversar e orar antes do casamento, para que, se realmente forem se casar, busquem o ajustamento nos pontos necessários, principalmente no fruto do Espírito. Isso no caso de saberem que é a vontade de Deus, é claro que eles se casem, pois Deus aprova a união e pode não aprovar a conduta de um dos noivos. Exemplos de conversa. Uma pessoa amorosa. Um dos dois ama muito as pessoas, tratando a todos com afeição, mas o outro parceiro é bastante frio para com as outras pessoas, faltando-lhe amor e simpatia. Imediatamente vemos problemas de ambos os lados, pois existe um conflito de naturezas. Você tenta suportá-lo e ele tenta suportar a você. Depois você suporta a avareza dele e ele a sua liberalidade. Isso começa a criar um conflito muito grande. Irmãos, essa questão de suportar, na questão de você aturar a outra pessoa, a deficiência da outra pessoa, é uma questão muito complicada. É melhor que eu me ajuste com a outra pessoa, porque eu vou aturando aquela situação que me desagrada, uma hora aquilo vai me cansar. Uma hora eu não consigo aturar com tanta frieza ou com tanta qualidade assim, com tanto amor. Aquilo vai corroendo um pouco. Eu preciso ajustar. Aquilo que eu faço que não agrada a minha noiva, nós estamos aqui no período de noivado. Aquilo que eu faço que não agrada a minha noiva, deve ser falado por ela, para que a gente chegue a um ponto comum. Ou eu mudo a minha posição, ou eu dou uma relaxada naquilo, ou ela se acostuma com aquela situação e acabe gostando, mas alguma coisa tem que ser resolvida. Outra é a esposa, a noiva, ela tem um jeito de tratar a família. E aí a gente tem que ter um acordo nisso aí. A noiva quer toda semana, ela passa com a família lá o finalzinho de semana, o sábado. Ela quer passar com a família. Depois de casada, vai passar todo sábado com a mãe? Depende do marido. Depende do marido.
Se o marido acha aquilo bom, tranquilo, confortável, amém, beleza, não há problema nisso. Agora, se aquilo traz um desconforto ao marido, ela não conseguirá manter esse padrão depois de casado. E aí isso tem que ser conversado. Tem que ser conversado para que a gente possa chegar a um denominador comum, ou se não chegar, não se casar. Eu conheci um rapaz que ele arrumou uma namorada muito linda, parecia uma modelo, e começaram a namorar, e ela tirou ele da igreja que ele era, queria que ele fosse para a igreja dela. Ele foi para a igreja dela para agradá-la, e aí ficaram noivos. Ela gostava de andar muito no salto, e aí ele foi aturando aquilo por um tempo, e o tempo foi passando, e passando, e passando. E aí marcaram o casamento já marcado, pré-determinado, e aquilo foi deixando ele um pouco desconfortável. Ele era uma pessoa muito simples, e ela, uma pessoa muito pomposa, gostava de andar no salto. A igreja que ela congregava era uma igreja onde todos andavam muito bem vestidos, não podia se sentir bem alguém entrando ali com uma calça de nylon, um tênis qualquer, uma camisa qualquer, não se sentiria bem ali. E ele era um camarada desse jeito, muito simples nas suas vestimentas. E aí ela foi mudando um pouquinho as atitudes dele, o look dele, mas aquilo foi apertando aquele irmão por algum tempo. E aí chegou um dia em que o pastor os convocou para um gabinete, para definir as últimas questões ali de um casamento. E aí faltava, se eu não me engano, uns 2 meses ou 3 no máximo, para o dia do casamento deles. E aí, quando o pastor os convocou para uma conversa no gabinete, o pastor esclareceu alguns pontos, e quando acabou aquela conversa, ele olhou para ela, olhou para o pastor: pastor, eu não quero casar mais não. Foi um choque para o pastor pensava que estava tudo ali bem definido. E aí, meu irmão, mas não. Nós somos muito diferentes, pastor. Eu não consigo mais gastar dinheiro com roupa assim, com maquiagem, com salto. Eu não gosto de andar assim, todo emperequetado, todo pomposo, nos trinques, com look muito chamativo. E não, eu não quero mais não. Eu não vou casar não. E aí ele desmanchou aquele noivado às vésperas do casamento. E depois de um tempo eu tive com ele, e eu pensando que ele já estaria casado, eu falei com ele: e aí, meu irmão, como é que tá? E o casamento? Não, Dida, não está marcado. Não, Dida, foi assim, e eu não casei, não. Eu desmarquei e tal, 3 meses, mais ou menos, do casamento, e eu dei uns parabéns para ele. Tem que ser muito homem para desmanchar um noivato assim às vésperas do casamento. Mas é melhor do que ter outro casamento aí destruído no nosso meio. Então, você tem até o dia do casamento para você dizer não. Quando o pastor falar assim: meu irmão fulano, você aceita a irmã ciclana como sua legítima esposa? Você pode, até ali, você pode dizer assim: não, pastor. Claro que vai ser um choque para todo mundo, vai ser ruim, vai ser desconfortável, mas é melhor ter um desconforto, meu irmão, no dia do casamento, do que você ter um divórcio. Desconforto causa menos danos do que um divórcio. Então, tenha convicção para casar. Tenha convicção. Tenha ajuste para casar. Ajuste a situação. Se não der ajuste, meu irmão, não se case.
não se case. Fique solteiro por mais um tempo, vai sofrer algumas coisinhas, alguma consequência ali de ter deixado chegar àquele ponto todo ali de relacionamento, mas será menos ruim do que um divórcio mais para frente, ou um casamento mal sucedido e angustiante para o resto da vida. Amém, Fabiana? Amém. Refletido ou impulsivo. Certos indivíduos refletem e são mais cautelosos. Outros são bem impulsivos. Não pedem sequer um conselho ou uma explicação. Um não deve julgar o outro, e sim buscarem em oração a ação do Espírito Santo para o equilíbrio da família. Essa é outra questão que incomoda bastante. Um dos dois reflete bastante, até demais da conta, antes de tomar uma decisão. O outro não, é impulsivo, mete os pés pelas mãos e faz o que a ocasião pede, pronto, e define rápido, às vezes sem julgar até se o negócio é favorável ou não. Questões que devem ser resolvidas antes do casamento, porque depois vai ficar ruim. Às vezes a mulher tem um marido que não faz nada em casa. Será que alguém tem um marido que não faz nada em casa? Isso é comum, né? O homem não gosta muito de trabalhar em casa, não. Eu sou um dos tais, infelizmente. Mas, fazer o quê? Tem homem que demora, às vezes tem que consertar um chuveiro, ele demora, e demora, e demora. É um piso que está quebrado, e fica quebrado ali mais de ano. Uma casa sem forro, né? Aí fica lá, olhando para as telhas, teia de aranha. A mulher vai ter chateação com o marido assim. E, às vezes, o marido é aquele que sai comprando tudo, né? Compra, ele define tudo, ele quer, ele rebenta tudo. O banheiro está com uma cerâmica ruim, ele quebra, mete a mão, arranca a cerâmica toda. E, às vezes, não tem tempo para fazer, aí o dinheiro, às vezes, falta, e aí é outro problema que a mulher vai ficar angustiada. Então, tem que haver um equilíbrio nesse negócio. Amém? Vamos ver um pouquinho aqui algumas pessoas que já estão conosco assistindo a live. Patrícia Soares, como sempre, com a gente aí. Maraísa Santos, Renata Santos. Essa Renata Santos. Ah, o Renato Santos. É o Renato Cândido Santos? Ih, rapaz. Mariane Miranda, a Késia novamente conosco aí, Carol Oliveira, Gláucia Saraiva. Essa Gláucia é de Santa Cruz, estão soprando aqui nos meus ouvidos. A Gláucia de Santa Cruz. Shirley Oliveira, João Pedro e a Sara Gomes. A Sara Gomes deixa uma pergunta. Como ter certeza que ele é a pessoa enviada por Deus? Rapaz, essa é uma pergunta assim das galáxias, como diz o pastor Marcos Paulo. É das galáxias mesmo, irmã Sara Gomes. Minha irmã, o negócio é o seguinte, para ter certeza que ele é um enviado de Deus, em primeiro lugar, você precisa ter orado e esperado que Deus enviasse. Então, você teria certeza que é enviado por Deus. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Eu escolhi minha esposa. Ela não foi enviada por Deus diretamente falando. Eu escolhi. Eu olhei para ela, gostei dela, achei bonita, desejei tê-la para mim. Falei, opa, investi em cima do lance ali. Investi, Deus me abençoou no investimento e eu lucrei. Estou aí com a minha esposa. Eu vou dizer que ela foi enviada de Deus? Não diretamente.
Eu creio que Deus moveu as circunstâncias, mas Deus me deu o livre-arbítrio. Então, eu escolhi minha esposa. Agora, conheci irmãos que oraram a Deus e não procuraram, esperaram em Deus. E aí Deus, numa certa ocasião, apareceu o jovem lá e Deus falou com a minha irmã assim: esse é o teu marido. E ela na época não gostou muito, porque ele era um novo convertido, ela já era mais experiente, e ela ficou chateada com a situação. Senhor Deus, eu esperando mais de 10 anos, e tu me dá um novo convertido, recém, eu tenho que ensinar tudo a ele. E Deus falou com ela. E depois Deus confirmou que era ele mesmo. E confirmou, e aí aquilo foi muito difícil entrar na cabeça dela. Aí foi um processo bem longo até que ela cedeu aos caprichos de Deus. E aí se deixou levar e entrou naquele relacionamento. E aí, graças a Deus, se casaram. E um tempo depois, aquele homem foi um homem de Deus, um pastor. Hoje já dorme no Senhor, já está esperando lá o arrebatamento. Mas ele foi um homem enviado de Deus para aquela mulher, porque ela esperou em Deus. Agora, se você sai procurando, você tem o direito de procurar, mas é bom seguir esses conselhos de conversa, de ajuste, porque vai ser difícil a gente ter certeza que foi Deus que enviou aquele, né? Porque você está procurando. Então, igual eu, procurei e achei. Vou falar o quê? Falar, não, essa daqui Deus enviou para mim. Enviou nada, eu fui atrás lá e olhei, e quis, e Deus abençoou. Deus abençoou, Deus respeitou o meu desejo, meu livre-arbítrio, e abençoou nossa união, tal. E aí, se você for abençoado por Deus, Deus vai aprovar. Se você andar reto diante de Deus, Deus vai confirmando a bênção a cada dia, e aí Deus ajusta as coisas, e a bênção de Deus vem para o casamento. Mais uma perguntinha aqui. Se no propósito de oração, ambos caírem no pecado, ainda pode ter a bênção de Deus? Pode. Pode, porque a Bíblia diz que se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e vos purificar de toda injustiça. Essa irmã Sara parece que está andando perto da gente aqui, né? Eu vou ter que falar com você, irmã Sara. É feio, mas eu vou ter que falar com você. Olha para mim, vou falar contigo. Minha esposa, nós caímos, nós vacilamos, nós tivemos sexo antes do casamento. Pecamos, vacilamos e confessamos. Procuramos o nosso líder, nosso pastor, e abrimos o coração, confessamos, e depois pecamos de novo, e foi uma guerra espiritual tremenda. Sofremos consequência por isso, sem dúvida nenhuma. No casamento nós sofremos consequência devido ao pecado. Isso é um fato. Mas Deus perdoou e abençoou. Vamos fazer aí, no ano que vem, 25 anos de casado. Com muita guerra, muitos problemas, mas muito crescimento espiritual, muito ajuste, muito amor vitória. Desenvolvido e vitória. Pode falar. Muita vitória também. Amém. Amém? Então, irmã Sara, fique tranquila. Se arrependa. Não queira pecar. Não se acostume com o pecado. E decida, né, Dida? Isso aí. Nós confessamos, a gente tinha projeto de fazer casa, fazer muita coisa, né? A gente jovem quer fazer muita coisa. E aí Deus tocou no nosso coração que não, que era para a gente casar, acertar a vida, né? E Deus iria nos abençoar ao longo da nossa caminhada, né? No nosso casamento. E nós decidimos casar. Tínhamos condição? Não. Mas Deus foi abençoando todas as coisas. Deus foi abençoando, foi nos dando condição, levantando irmãos, né? E aí a gente conseguiu casar com a bênção do Senhor, e hoje nós estamos aqui, né? Nós temos que ter uma decisão,
né? Não posso ficar caindo. Então, Senhor, faça alguma coisa, me ajuda, né? Tenha uma decisão firme e o Senhor vai abençoar, né? E o Senhor espera isso de nós também, né? Amém. E isso depende muito de você, minha irmã, porque a mulher ela tem um pouco mais, de um modo geral, é claro, né, facilidade a não cair. O homem já é mais difícil. Então, a maioria das vezes está na mão da mulher. Deixar cair ou não deixar cair. Amém? E por isso nós sofremos um pouquinho. Nós fomos pagar aluguel. Pagamos aluguel um tempo. Eu creio que por consequência um pouco aí desses pecados. Pagamos aluguel, tivemos uns primeiros anos assim, bastante guerra, apesar de estarmos bem ajustados, mas o ajuste parece que não prevaleceu, não. Foram muitas guerras ali. Por quê? Consequências dos pecados. E aí, depois que nós colhemos aquilo que tínhamos plantado, tivemos novamente um campo limpinho para plantar de novo. E aí a gente começa a plantar melhor para que a gente possa colher melhor no próximo ano. Amém? Ativo ou indolente são as diferenças que nós vemos entre pessoas. Existem pessoas animadas, enquanto outras são lentas. Não há nada de errado nelas. Mas quando uma irmã ativa se casar com um irmão desanimado, meu Jeová, sem dúvida, surgirão problemas graves na família. Eu lembro de uma colega que ela começou a namorar um rapaz, era do Senhor, todos dois, e aí ela gostava muito de sair, passear, sair comer uma pizza, um cachorro-quente, estar numa rodinha de amigos, servos de Deus, batendo um papo ali, comendo um churrasquinho. E o camarada não, camarada caseiro, ele queria ficar em casa, ele queria sossego e paz, pouca conversa. E aí ela conversando comigo, ela falou comigo, poxa, mas ele não quer sair. Eu lembro que eu falei com ela, irmã, é o marido que você está escolhendo. Pô, mas eu vou ser obrigado a ficar sem sair? Não, você não é obrigado a casar com ele. Sai fora. Que é esse o marido que você vai ter. Pô. Então, se você se casar com ele, a mulher seja submissa ao seu marido, amanhã você vai estar lá toda animada, sabadão, aquela lua bonita, céu estrelado, recebeu na sexta-feira, ele também, tem um carrinho, meu amor, vamos passear, vamos na pracinha, dar uma volta, tomar um sorvete. Ele vai falar assim, não, eu quero comer uma pipoquinha em casa, ver uma Netflix. E aí? Não se case, sai fora. Se não tiver ajuste, vai embora. Você ainda não casou. Então, você pode escolher. E isso dá muito problema depois. Muito mesmo. É verdade, né? Isso que é muito importante, o ajuste, né? O ajuste ele não vai definir totalmente a sua vida do seu casamento, mas vai te alinhar em alguns pontos. E depois vai aperfeiçoando, né? Cada dia mais. E o casamento, eu creio que ele não pode ser egoísta. O casamento ele tem que dar, né? Ele tem que repartir todas as coisas, né? Então, eu acho que é muito ruim quando a pessoa casa e só pensa em si, não pensa no outro, né? É uma obra de Deus quando eu penso no Dida, quando eu quero fazer aquilo que agrada a Ele. Isso é gostoso, isso é agradável ao Senhor, né? Então, a gente, quando vai para um relacionamento, a gente tem que pensar, bom, ele vai fazer aquilo que eu gosto, mas eu também tenho que fazer aquilo que ele gosta, né? E a gente precisa entender isso. O egoísmo não pode existir num relacionamento. Isso é muito ruim. E as pessoas já vê no namoro, a pessoa fala assim, poxa, mas ele vai mudar. Pode mudar, mas você está disposta a alguns anos lutar para que isso mude? Né? Porque no namoro já é desanimado, imagina quando casar. A tendência é desanimar mais. Mas o Senhor pode fazer? Pode, mas é uma longa jornada. Né? É um tempo que você vai ter que lutar. Mas se Deus não fizer,
Você está disposta, né? Porque todos os outros falam assim, não, Deus vai fazer, Deus vai ajeitar. Não, Deus já está te mostrando. Né? Então, que a gente precisa ter mais maturidade, ter mais uma definição. Né? Não é pecado falar não. Não é errado falar não. Eu preciso ver hoje, para amanhã, eu só plantar coisa boa. O terreno tem que estar bem limpinho, porque senão não vai nascer coisa boa. Amém. E para a mulher é muito difícil. A mulher, ela precisa ser submissa. O marido, o noivo, ele tem que olhar a mulher, né, a noiva, e ver se ela tem tendência a ser uma mulher submissa. Se não tiver, sai fora. Agora, a noiva não deve ser em tudo submissa. Hoje, como noiva, ela precisa colocar os pontos dela hoje. Hoje é hora dela colocar os pontos dela em evidência. Hoje é hora dela colocar as opiniões dela em evidência. Depois de casado, ela tem que sujeitar o seu marido. Aí ela está enrolada. Então, quando é namorado, quando é noiva, é o tempo que a mulher tem de expor as suas situações para ver se tem ajuste ou se não tem ajuste. Né? Nesse caso aqui, do ativo ou indolente, às vezes a esposa gosta muito de sair para todos os lugares. O marido prefere ficar em casa. É melhor buscar o ajuste antes do casamento, se é que o relacionamento é de Deus. Né? Agora, se é de Deus, eu preciso buscar um ajuste, porque se não tiver ajuste, meu irmão, não vai dar certo. E aí, cuidado com profecias. Eis que esse é o teu varão, que essa é a tua varoa, vai nessa tua força, vaso, Deus é contigo, meu irmão, a bênção do Senhor está sobre o teu casamento. Cuidado com isso. Se não há ajuste, sai fora dessas palavras. Ah, mas se for de Deus? Se for de Deus, amanhã você se casa com aquela mesma pessoa. Pode ficar tranquilo que Deus vai mover a circunstância para que você se case. Vai se reencontrar, isso aí. Mas dê tempo ao tempo. Cuidado com esse negócio de ter direção de Deus e, às vezes, a hora é errada. Então, ajuste primeiro. Outra questão é moradia, uma questão que dá muita intriga depois do casamento, quando não é ajustado antes do casamento. Um quer ficar perto dos familiares, o outro quer a maior distância possível. Da mesma forma, causará problema. Resolvam antes. Isso parte de quem? Da mulher ou do homem? É indiferente. Às vezes o homem é muito apegado à família, o jovem, aí ele quer morar perto dos pais. Às vezes o pai mesmo quer. Eu tenho amigos que queriam ter um terreno muito grande para todos os filhos morarem ali, tudo perto, os parentes tudo, morar perto. Queria ter uma fazenda, para cada um fazer uma casa ali perto. E eu lembro que um dia eu conversando com ele, amigão meu, e um dia eu conversando, já um coroa já, conversando com ele, eu falei com ele, meu amigo, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, os dois serão uma só carne. Então tem que deixar pai e mãe. E ele, não, rapaz, esquece a Bíblia. Eu falei, não posso, Deus me livre de esquecer a Bíblia, rapaz. Regra de fé e prática, meu manual de instrução perfeito em Deus, não posso esquecer. Era o pensamento dele, é ainda. O pensamento dele é esse, é todo mundo colado na mesma situação, no mesmo bairro, no mesmo terreno, ali, todo mundo morando pertinho, tendo aquela comunhão gostosa, tal, que na verdade é gostosa só no início, né? Depois é um entrando na casa do outro sem bater, e isso vai dando um monte de confusão. Eu vejo algumas famílias assim, em que os irmãos entram na casa do outro sem bater, casados já, a mãe entra, né, a sogra entra na casa do cara, da menina, sem bater, e isso pode causar um sério problema se uma das partes não estiver de acordo com essa liberdade toda. Eu sou um que não gosto disso, não gosto. Meu pai, quando eu casei, ele falou comigo, meu papai lá, que Deus te abençoe, meu papai. Ele falou, meu filho, ó, a partir de hoje você está casando, né? Então, ó,
Eu casei no civil, ainda fiquei uma semana em casa ainda. Falei, ó, hoje você já casou e o dia que você sair dessa casa, para você voltar aqui, você, ó, vai ter que bater na porta para entrar. A chave que você tem hoje, você vai me devolver o dia que você sair daqui para casar. Aquele dia que você sair para casar e para a lua de mel, não voltar mais, a chave da minha casa. Essa casa não te pertencerá mais. Hoje você entra e sai a hora que você quiser. A partir do momento que você se casar, a casa não te pertence mais. Então você terá que, ó, bater na porta para poder entrar. E eu, papai, quando for na sua casa, o papai vai bater na porta e só vai entrar depois que você abrir. Então, irmãos, essa é a minha criação. E a criação da minha esposa, qual foi? Então, precisa ajustar isso. Porque senão eu estou lá em casa, meu pai bate na porta, minha sogra não bate, sai entrando de qualquer maneira na minha casa. A minha cunhada, meu cunhado, meus sobrinhos, parente, sogro, não ia ser confortável para mim. Então, a gente precisa ajustar essas coisas, de moradia também, para a gente ver, será que vamos morar perto de parente? É isso que eu quero, eu gosto disso? Ela também gosta? Amém. Tem erro nenhum nisso. Não é questão de certo ou errado, é questão de ajuste, questão de relacionamento. Eu preciso ajustar o meu relacionamento. A partir do momento que você se casar, a sua esposa ou o seu marido é um contigo. É a pessoa mais importante que existe na face da terra para você. É o seu marido ou a sua esposa. Outra coisa que o papai me ensinou também. Meu filho, a partir do dia que você casar, a sua esposa Fabiana vai ser a pessoa mais importante na sua vida. Se você tiver que escolher ter problema com a sua esposa e com o teu pai, tenha com o teu pai, não com a sua esposa. Um papai diferenciado, né? Organizado ou desordenado. Outra questão bem importante aí. Hoje nós estamos bem detalhados aqui, hein? Um gosta de tudo arrumado, ou uma, né? Na verdade, a maioria das vezes é uma. E o outro é um completo desordenado e bagunçado. Está até no masculino, né? Engraçado, né? Parece que tem alguma coisa coerente aqui. Sem dúvida surgirão problemas na família. Melhor é buscar o ajuste antes do casamento. A gente vem de famílias diferentes. Então a gente precisa saber como é a organização do meu noivo e da minha noiva. Tem gente que não gosta de que a louça durma suja na pia. Tem gente que aquilo não faz diferença nenhuma. Faz diferença ou não faz? Faz e não faz. É questão só psicológica, questão visual. Eu vou dormir, se a louça está suja ou está limpa, me impede de dormir? Não. Mas o jeito que eu fui criado, ela pode me incomodar bastante. Às vezes o marido quer exigir da esposa que a louça durma toda perfeitamente limpa, seca, guardada. Tem marido que não quer nem saber disso, tem marido que está preocupado com outras coisas além da louça. E mulher a mesma coisa, às vezes a mulher gosta de tudo arrumadinho, tem mulher que não quer saber muito de tudo arrumadinho, não, ela se preocupa mais com outras coisas. E aí, ele é relaxado, ela é relaxada? Depende, com quem que ele se casou, com quem que ela se casou. Ah, mas se os dois forem bagunçados, vai ficar difícil para os de fora, mas para eles vai ficar tranquilo. Os dois são bagunçados, vão se dar bem para valer. Na verdade, sempre vai ter um que não é bagunçado, porque bagunça também não agrada muito a Deus, pelo que a gente conhece da palavra de Deus, é claro, né? Sujeira não agrada muito ao Senhor. Agora, a gente vai se ajustando nisso também, porque tem mulher e tem homem também que às vezes tem quase que uma síndrome de limpeza. Deus me livre, tem mulher que se tu pisar no chão, ela está passando pano. Tu levantou da cama para ir ao banheiro, ela está indo com o pano atrás, passando, depois de ter tomado banho já. Isso também é ruim, é um exagero.
E aí fica também desconfortável, as coisas começam, a mulher vai se preocupar muito com a limpeza, quando chegar de noite ela estará o quê? Cansada, porque o dia inteiro arrumando a casa, que atenção que ela vai ter para dar para o marido? Provavelmente nenhuma. E aí começam a ter problemas em outras áreas que era melhor ter deixado a limpeza de lado. Então, são coisas que a gente vai ajustando para ver o muito organizado chegar a um equilíbrio e o completamente desordenado também chegar a um equilíbrio. Amém? Semelhanças de natureza. Os cristãos precisam saber que há a atração natural e a semelhança de natureza. Portanto, ao escolher um companheiro ou uma companheira, o cristão precisa escolher não apenas aquele que sente naturalmente atraído, mas também na semelhança de naturezas. A atração natural logo acabará, e o que sustentará o casamento, além de Deus, é claro, é a semelhança de natureza. Então, a beleza física, ela deve ser considerada, como nós falamos aí no início, né? Deve ser considerada sim. Ninguém quer uma pessoa que aos seus olhos é feia. Ninguém quer uma pessoa que aos seus olhos é relaxada, é desleixada. Agora, ninguém é feio, porque não existe o feio. Feio é para quem olha. Às vezes a pessoa é feia para mim, como eu sou feio para outros. Para minha esposa eu sou lindo, o mais lindo que tem. E não ri não, é isso mesmo, não debocha não, estou te vendo. Misericórdia. Mas para outras pessoas eu sou feio, muito feio por sinal. Algumas meninas que foram criadas comigo não casariam comigo nunca, porque era muito feio. A minha esposa casou comigo e me achou o mais lindo da turma. Ou vice-versa. Eu acho a minha esposa linda. E desde quando era namorado, o que me atraiu nela primeiro foi a beleza. Olhei aquele cabelo lisinho, magrinha, toda elegante, bonita. Eu olhei e gostei daquela peça e falei, opa, é essa aí que eu quero guardar comigo. Dormir com ela toda noite. A gente só dorme separado no retiro, né, abraçadinho. É o que eu escolhi para a minha vida. Eu achei ela linda. Agora, tem pessoas que achavam a feia, né? feia. Igual teu amigo lá falou que eu era feia, né, meu rei? Um amigo Ele meu não falou. estava enxergando direito, eu acho. No exército, eu estava já namorado ainda, eu estava no exército. Ele olhou e falou, pô, a namorada do Dida é muito feia. Eu olhei para ele e falei, pô, esse cara tem problema. Mas o padrão de beleza dele era diferente. E graças a Deus que era diferente, porque imagina se ele quer a mesma namorada que eu. Ia dar briga, ia dar tumulto. Se ele olha e fala, poxa, a namorada do Dida é bonita, eu quero ela. Ia dar um problema sério. Nós dois no exército, dois com fuzil na mão de vez em quando, ia dar morte. Então, é bom, tem gente que o padrão de beleza é um, tem gente que o padrão de beleza é outro completamente diferente. Um quer uma branquinha, outro quer uma mulatinha, outro quer uma loura bem branca, outro quer uma negra bem negra, bonita. Cada um é bonito para quem olha. Alguns querem uma mulher magrela, outros querem uma magrinha, outros querem uma fofinha, outros querem uma mais gordinha. E daí? Não existe um padrão de beleza definido. Se eu perguntar a você o que é belo, você não sabe responder. Você sabe responder quem você acha belo, o que você acha belo. Agora, o que é belo? O que é a beleza? Não tem como definir a beleza. Então, a semelhança de natureza, ela deve ser muito bem considerada após você se atrair por alguém por causa da beleza física. Você deve ver se a natureza também é compatível para que não haja um desajuste. Aceitação do outro cônjuge. Muitas pessoas mantêm o conceito errado que podem mudar as pessoas. Acham que pode mudar o caráter das pessoas.
Isso nunca acontece. Caráter é algo que foi formado pela ciência, é formado entre os 5 e 7 anos de idade. É formado um caráter numa criança. Raramente você vai conseguir mudar o caráter de alguém. Ou você se adapta, você pode até ajustar algumas coisas, mas mudar o caráter é quase que impossível. Só Deus pode fazer isso. Mas tem gente que tem na mente que vai mudar, que depois de casado, então, aquilo vai mudar e a pessoa vai começar a agir diferente. Ledo engano, como diz o nosso pastor Fábio. Pois para o Espírito Santo mudar o caráter de uma pessoa leva tempo. Como você será bem-sucedido nessa tarefa impossível? Se para o Espírito Santo leva tempo, como que você vai conseguir executar isso? Impossível para você. No casamento você encontra produtos feitos e não sob encomenda. A não ser se aprouver a Deus atender suas orações, que também terão que ser bem específicas. Ou seja, antes. Eu posso definir diante de Deus em oração que tipo de esposa eu quero. Eu sempre gostei de mulher com cabelo comprido. A Fabiana tinha o cabelo comprido. Hoje a gente até resolve cortar de vez em quando, acho bonito também, quando ela corta. Agora, eu sempre quis uma mulher de cabelo comprido, uma mulher de cabelo liso, sempre gostei. Então a gente pode definir isso diante de Deus. Senhor, eu queria uma esposa, mas que fosse assim, 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 que tivesse esse tipo de conduta, esse tipo de caráter, que gostasse desse tipo de coisa. Eu posso, se eu definir bem claro diante de Deus, Deus pode atender ao meu pedido. Deus tem prazer em atender às orações. Não é bobagem, não. Deus tem prazer, porque Deus é quase que o mais interessado em que o casamento dure a vida inteira. Então, o que Ele puder fazer para te proporcionar um casamento que dure até que a morte os separe, Ele vai fazer. O que depender dEle, Ele vai fazer. Ele não faz o que depende da gente. A gente precisa entregar tudo na mão dEle para que Ele tome as atitudes cabíveis por nós, antes da gente decidir ou definir alguma coisa. Eu tenho uma irmã em Cristo que ela fez uma listinha. Ela botou lá o que ela queria de um homem, né? E uma delas que eu lembro que ela disse, que gosta de fazer comida. E ele não é que Deus deu um homem para ela, um homem servo de Deus, né? E ele ama fazer comida, ele é cozinheiro, então é isso, né? A gente precisa definir. Deus pode realmente atender, e ela foi pedindo algumas coisas, e depois, quando o Senhor deu para ela, ela falou comigo. Eu orei e eu fiz uma lista e Deus atendeu a minha lista, né? Então, o Senhor atende mesmo, né? Mas, então atendeu a minha lista, está tudo certo, vai ser o casamento. Não, a gente precisa sempre estar aperfeiçoando, cuidando, né? Valorizando, para que o casamento seja bênção, né? Isso é diário, isso é para sempre, né? Não existe, né, um relacionamento totalmente perfeito. Existe cada dia mais a gente ficando cada dia mais ajustado, né, amando, e não pense que você está com o namorado aí, o noivo, né? Poxa, então está tudo certo aqui. Não, você precisa todo dia cultivar e melhorar cada dia mais, né? Porque às vezes as pessoas casam com bastante direitinho, né? Os aspectos todos que então estou bem. Não, você precisa também sempre estar ali mantendo aquilo. Nunca. Aquele padrão. Eu acho que um relacionamento nunca pode sair da posição. A pessoa nunca pode se descansar. Ela sempre tem que estar ali olhando, vigiando, cuidando, amando, ajudando, né? Então, organizando. Igual o Dido estava falando aqui sobre
né? Um é bagunçado, outro não. Com carinho a gente vai ensinando, né? Entender que ele não aprendeu assim, e aí com jeitinho, né? Deus vai nos dando essa sabedoria, e quando vê o marido já chega, já bota a roupinha no lugar, já dobra. Tá entendendo, né? Deus me deu essa vitória, né? E ele deixar tudo bagunçado, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? E aí Deus foi me dando. Eu falei, mozinho, vem aqui, vou te ensinar, ó, assim você pode pegar isso aqui, botar aqui, pega as suas coisas, né? E aí, com um jeitinho, eu fui fazendo, e fui falando, e fui orando, e hoje é muito organizado, né? E eu também, né, deixei de lavar a louça toda noite, né? Então, assim, a gente vai se ajustando, né? É um abençoando o outro, né? Um servindo e fazendo o outro mais feliz, né? Eu acho que é isso. O relacionamento é igual uma casa. Você arruma a casa todinha, deixa a casa lá arrumada. Ela vai ficar arrumada pro resto da vida? Não vai. A tendência é ir do organizado para o desorganizado. Então a gente tem que organizar quando? Sempre. Você toma um banho, você vai ficar pro resto da vida limpo? Não. Ah, não, mas fiquei em casa o dia inteiro. Criança tem essa mania, né? Vamos tomar banho, filho? Não, mas eu nem me sujei. Já suou, já está suado por si só. O negócio desorganiza por si só. A gente tem que estar sempre mantendo uma organização. O relacionamento é a mesma coisa, a gente não pode descansar. A gente tem que sempre estar ajustando, né? Igual um veículo, né? Está sempre fazendo a manutenção para que aquilo fique ajustado. E o mesmo propósito. O cristão deve ter a certeza de que o parceiro tem o mesmo propósito, para que não venham a se confundir mais tarde. Um exemplo interessante aqui. O esposo tem um chamado missionário e a esposa não. E agora? Como é que eu caso com alguém que tem um chamado missionário e eu não tenho? Posso casar? Claro que eu posso. Mas e aí? O que eu vou fazer desse chamado que eu tenho? E aí, o que eu vou fazer com esse chamado que ele tem ou que ela tem? Eu quero também colocá-la em evidência ou colocá-lo em evidência nesse chamado. Eu quero que o meu esposo ou a minha esposa cumpra esse chamado missionário que ele tem, que ela tem. Eu preciso pensar nisso, porque o missionário hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar, outro dia ele está em outro lugar. Como é que cria um filho? Como é que o missionário educa um filho? Não em questão de educação individual que o pai dá para o filho, mas em questão de cultura, questão de conhecimento. Como que um filho de um missionário vai estudar? Hoje o missionário está aqui. Ano que vem ele vai lá para a Europa. Aí no outro ano ele vai lá para o lado da Ásia. No outro ano ele vai para a África. Como é que fica uma família assim? É complicado. É legal, é bonito de se ver? Mas é complicado. Como é que vai ter um filho? Meu filho vai nascer na África, no Brasil, no Paraguai, vai nascer aonde? Ah, legal, meu filho nasceu na África, mas ele vai falar que idioma? É inglês, é francês, é português, é espanhol? É o que ele vai falar? É russo? E aí? É complicado, uma situação assim a se pensar. Eu preciso ter o mesmo propósito que o meu cônjuge. Outro ponto a ser notado é se a pessoa vive bem no lar. Se uma pessoa não estiver bem com seus pais, com seus irmãos, como então esperar que essa pessoa que despreza todos aqueles que tanto tempo vivem com ela e venha a ter consideração por você? Não considerará também você depois de um breve tempo de casados. Se o filho, rapaz, ele não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita os irmãos. Todo mundo da família dele é errado, ele é o único certo. O pai e a mãe deram a vida por ele, sustentaram ele desde o início da vidinha dele, dando tudo que ele tinha necessidade, tanto que ele está vivo até hoje, está bem.
Ele não tem respeito e consideração pelo pai e pela mãe? Pelos irmãos que foram criados juntos? Será que vai ter respeito por você ou ela? Você chega na casa da menina, a menina está gritando com a mãe, xingando a mãe, brigando, não lava uma louça. Vai ter consideração pelo marido? Pode ser que tenha no início, mas a longo prazo a gente vê que um dia ela teve pela mãe também. Hoje não tem mais. Então você vai querer entrar num barco desse? É loucura. É louco. Eu não entro, não. Não entro, não. Eu quero louvar o Senhor, né? Porque assim, a minha família passou muita dificuldade, mas eu não lembro de nenhuma das vezes eu desonrar minha mãe, falar um palavrão para minha mãe. Pelo contrário, eu sempre quis servir a minha mãe, ajudar minha mãe em tudo que ela precisava, né? Eu sempre estava ali no cantinho, querendo aprender, desenvolver, né? Isso foi bom para mim. Hoje, né, o meu relacionamento na minha casa é bom, porque tudo eu faço com vontade, com carinho, nada com peso, obrigada. Pelo contrário, para mim é um privilégio, né? Então, a gente precisa realmente ver isso, né? Porque, às vezes, a gente acha, não, ela é assim porque estão maltratando ela. Não, ela é assim porque ela é assim, né? E tudo com o tempo, se não cresce, vai morrendo, né? Vai esgotando. Se não vem a fonte das águas, não vem a profundidade, né? O manancial, vai esgotando, né? Então, é bom a gente perceber isso. Ah, mas ela pode mudar? Pode, mas é um longo prazo, é um trabalho, né? E, né, isso é bom. Bom quando o filho honra os pais, né? Não é pesado fazer nada para o pai e para a mãe. Porque, se é pesado fazer para o pai e para a mãe, imagina para um esposo, para uma esposa. Vai ser muito mais. Então, né, você quer casar, seja um bom filho, seja uma boa filha, né? Valorize os seus pais, ame os seus pais, aprenda com eles, ouve o que eles têm falado. O conselho do meu pai, eu sempre acatei muito. Tudo que meu pai falava, eu bebia. Era algo prazeroso para mim, porque eu amava o meu pai. Então, eu queria fazer aquilo que agradasse a ele. Então, toda a palavra, toda a exortação, todo o ensinamento, para mim, era maravilhoso. Nada era pesado, né? E quando a minha mãe, a gente precisava vender alguma coisa na rua, que meu pai era padeiro, a gente fazia pão, minhas irmãs tinham vergonha. Mas eu, não, mãe, eu vou contigo. Eu queria estar perto da minha mãe, eu queria ajudar a minha mãe, eu queria que a minha mãe tivesse melhor condições, eu queria ser uma com a minha mãe, né? Então, isso me ajudou muito hoje na minha família, no meu relacionamento. Foi só benefícios para mim. Não foi pesado eu vender pão na rua com a minha mãe, não tinha vergonha. Pelo contrário, é um privilégio eu servir a minha mãe. Então, pense nisso, analise antes de você casar. Ver como que a pessoa é em casa, né? Porque em casa que a gente exala quem a gente é. Na igreja a gente não exala, muito não. Mas em casa, ninguém consegue enganar muito tempo em casa, né? Então, se em casa eu não sou bênção, vai ser difícil eu ser em outro lugar. Amém. O exemplo aqui, né? Se uma menina, uma jovem, é nervosa, briga com todos em casa, fala sem pensar, como poderia mudar com você? Ou o rapaz é irritadinho, brigão, em casa, e com o pai, com a mãe, com os irmãos, como é que ele vai ser diferente com você? Vai ser diferente enquanto não estiver desconfortável para ele ou para ela. Agora, a hora que o desconforto vier, e ele virá, sem dúvida nenhuma. Ninguém vive na zona de conforto por muito tempo. A gente está sempre numa zona de desconforto, se encontrando nela para que a gente possa crescer e desenvolver. E se a reação dele ou dela é essa com os pais e com os familiares, será que com você vai ser diferente? Se uma pessoa atinge a idade de casar e conta aos outros que seu pai e mãe a maltratam e que são isso e aquilo, pode estar certo que mais tarde falará também de você.
se fala mal do pai e da mãe que cuidou dele com amor assim incondicional, imagina do marido ou da esposa que não tem ainda esse amor incondicional por ele ou por ela. São apenas exemplos para poder ajudar. Há muitas coisas a serem ajustadas. Que Deus dê graça e o seu Espírito Santo trabalhe profundamente em cada casal. Amém. Aqui se encerra, então, essa parte de noivato. Esse período de noivato a gente encerra aqui, falando na próxima aula, dia 3 de abril, sobre casamento. Dia 3 de abril nós entraremos no casamento propriamente dito. Aí aonde que o negócio esquenta um pouco mais e fica mais gostoso também, dependendo de como você entrou, né? Se entrou mal, vai demorar a ficar gostoso. Mas se entrou bem, vai ficar gostoso já logo de início. Vamos reler aqui os que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Comunidade Ramá Petrópolis. Dê um like, compartilhe esse vídeo para que outros possam também acessar. Amor, o Dido é muito alegre, né? E eu era muito caladona, né? Hoje eu já sou mais alegrinha, né? A convivência, bastante. Ele foi me trabalhando isso em mim. Hoje eu sou uma nova Fabiana, diferente, né? Amém. Ela é nova criatura, aleluia. Isso é bom demais, é bom demais, é bom demais, é demais. Quem está nos assistindo, né? Vamos rever aqui novamente. Patrícia Soares, Maraísa Santos. Maraísa, vai aprendendo aí, já entraste no barco, né, Varô? Agora não pode pular fora, não. Vai ajustando o que der aí, bota o Juan para se ajustar também. Renato Santos, meu Deus, Renato Santos é difícil, hein? Podia ser Renato Cândido ainda, né? Mariane Miranda, nossa sobrinha linda, buscando a Deus aí firme, com o marido Douglas e a família. A Késia, né? Está conosco novamente, está sumida daqui a Késia, mas acredito que ela está sentindo saudade da gente também, né, Késia? Carol Oliveira, nossa irmã em Cristo aí. A Gláucia Saraiva, lá de Santa Cruz da Serra. Shirley Oliveira, daqui de Petrópolis. Será que está acompanhada lá com Marcos Vinícius? Ou ele está deixando a varoa sozinha com essa bomba toda nas costas aí? Ô, varão, se liga aí, hein? Está no trabalho, se liga aí, hein? João Pedro, quem é esse João Pedro, hein? João Pedro de Santa Cruz, amém. Que é tanto João Pedro, mas esse é o de Santa Cruz, inconfundível. João, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pela audiência. A Sara Gomes, espero que as suas dúvidas tenham sido retiradas. Espero ter acrescentado algo para você na prática, Sara Gomes. Temos também a Ana Luíse, nossa irmã aqui de Petrópolis, Ana Paula Barbosa, minha cunhada, Júlia Maciel. Júlia Maciel é a nossa Júlia Maciel, lá, discípula da Amanda, Santa Cruz da Serra. Tainara Maria. Ih, rapaz, Tainara está com a gente também, nos assistindo. Que bênção, Tainara, muito bom. Emanuele Santos, que é a nossa Manu, né, ali de lote 15, ou não é lote 15 na verdade, né, Pilar. Marta Angélica, nossa amada irmã Marta, uma bênção aí, que se converteu já há alguns anos e está conosco firme até hoje, né? Marta é uma bênção para nós, um exemplo. Bárbara Ribeiro, de Santa Cruz da Serra também, né? E a Patrícia Barbosa, minha cunhada. Laís também está conosco, a Laís do Lucas. Amém. E a Michele Andrade,
de Santa Cruz da Serra. A paz do Senhor. É bom ter vocês conosco, né, dando aí esse apoio. E temos aqui no auditório também, quem está aqui? Tayane Januário. Ou Tayane Maria? Tayane Maria Januário está conosco aqui. Temos aqui também a Camille Vitória, nome de gente importante, Camille Vitória, estou olhando nos olhos dela agora, e está com as irmãs dela ali, que são quem, meu amor? Quem são as irmãs dela? Stephanie? Stephanie. Mas quem? E a Chayane. Chayane, o nome da Chayane me foge de vez em quando, um nome bem chique, Chayane. Chique começa com o mesmo fonema, né? Chayane Chique. E também a nossa Stephanie, que está sempre conosco aí, na oração de manhã também domingo. Irmão Lucas está sempre conosco aí no auditório. Irmão William Januário também, com a sua esposa Paloma, estão sempre conosco, é uma bênção. Milena Vidal, que todos devem conhecer esse nome. João Guilherme, que não tem para onde ir, então vem para cá, vem com o pai. E aqui o Wagner também, sempre nos dando um apoio ali na técnica, conduzindo aí a área panorâmica do negócio, né? Isso é bênção demais, essa turma toda aqui com a gente. E eu com a minha esposa Fabiana do meu lado, que é sempre uma bênção, né? Eu acho que a gente fica bem na foto desse jeito. Estará aniversariando daqui a 2 dias, dois dias, quarta-feira, aniversário da Fabiana, aniversário da irmã Yasmin, tá lá no Rio Grande do Sul, aniversário da irmã Fátima, esposa do pastor Djalma, tudo na quarta-feira, uma quarta-feira cheia de bênção aí. Só bênção, só mulher. Só qualidade. Só qualidade. Só mulher de Deus, tá? Em fazer gerações diferentes, mas mulheres de Deus, assim, de renome, interessantíssimo, só qualidade mesmo. Estamos encerrando, então, eu vou aproveitar para orar por você, orar por nós e orar por cada um que está nos ouvindo também, para que Deus complete essas palavras no teu coração, conselhos que são bíblicos da parte de Deus, não são meus conselhos, eu apenas transmito aquilo que um dia eu aprendi com o pastor Luiz Henrique, que também me ensinou aquilo que ele aprendeu com outros líderes, inclusive com o nosso pastor Érico também, e outros líderes também que ele compartilhou ao longo da sua carreira, da sua vida. Então, eu estou apenas te entregando aquilo que eu recebi. Amém? Quer dar um alô, Fabiana? Um tchauzinho para alguém, um abraço? Não, é sempre bom estar aqui falando sobre família, aprendendo, somando, né? É muito bom. E a gente vai vendo que a palavra de Deus é verdadeira. Quando a gente cumpre, quando a gente se esforça, quando a gente persevera, a gente tem bastante resultado, né? Então, meu conselho, persevere. Persevere. O Senhor pode mudar todas as coisas. Mudou? Amém. Mudou nosso casamento, né? Amém. Mudou esse homem lindo aqui. Olha o fruto do nosso amor, um deles, ó. Qualidade. Mudou o Dida, me mudou muito, né? Acho que os dois mudaram. Amém. E é isso, deixamos o Senhor fazer. E aquilo, como o Dida falou, aquilo que é nosso dever, nós devemos fazer. E o Senhor vai fazendo dele, né? Não esqueça disso, né? Às vezes a gente acha que tudo é dever de Deus. Não, tem coisas que eu devo fazer. E o Senhor vai completando a obra, né? Como a gente vai, às vezes, estudar. Não vou estudar, não, Deus vai me abençoar lá no concurso. Não, você deve estudar, você tem que se qualificar. Amém. Estudar a matéria. E aí sim, Deus vai te abençoar. E assim foi o nosso relacionamento, né? Eu aprendi um pouco, ele também, e aí hoje nós estamos aí, né? Casamos com muita dificuldade,
Fomos prova vida que casamos com... falhamos no nosso relacionamento. Não foi um relacionamento puro, mas o Senhor foi ajustando no meio do caminho, né? Então, que o Senhor também ajude aquele que já começou, né? E aquele que não começou, não continue. Aquele que começou e está vendo que está ruim, pare. Deus tem algo muito bom ainda para fazer. Amém. João Guilherme, faz uma oração aí, então. Senhor Pai, que eu te agradecer por mais um dia a gente aqui, Senhor, no culto de adoração a Deus, Senhor. Deus Santo, Senhor, poderoso, Senhor, magnífico, Senhor. Eu sei que você faz milagres, Senhor. Você faz tantos milagres, Senhor. Você faz muitos milagres, Senhor. Você é o Deus dos povos. Amém. Aleluia. Você é o Deus dos povos, Senhor. Você é magnífico. Você é o Deus da criação, Pai. É verdade, ó Deus. Você é o Deus da criação, Senhor. Glórias a Deus. Você é magnífico, Senhor. Você é magnífico, Senhor. Vai renovando as pessoas, Senhor. Sim, vai Deus. renovando cada um de seus filhos, Senhor. Sim, vai Deus. renovando, Senhor. Vai renovando, Senhor. Aleluia, Eu sei, Deus. Senhor, que você tem fé, Senhor. Eu acredito que você vive, você não é mais um bebê. Você está vivo, Senhor. Sim, com Deus. poder e glória. Aleluia. Você é o adorador Glória a Deus. dos reinos. Adorado seja o Senhor. Você Aleluia. é adorado. Sim, Deus. Você mora no céu com todo o nosso poder. Cada dia mais vai nos dando poder, Senhor. Vai nos renovando, Senhor. Sim, vai Deus. renovando cada um dos seus filhos, Senhor. Vai renovando minha mãe, meu pai, Senhor. Meus primos, minhas primas. Sim, meus Deus. bois. Sim, ó Meus Deus. bois. Minhas vó. Meus tios, minhas Sim, Deus. tias, Senhor. Aleluia. Vai que A glória cada do dia eu teu nome, Pai. seja usado por ti, Senhor. Agora nos cuide em paz, Senhor. Sim, Deus. Nos cuide em paz, Deus. Amém. Amém. Senhor Deus, eu te entrego esse período em tuas mãos. Cada um dos ouvintes, ó Deus, que tu, Senhor, opere, ó Deus, no coração de cada um, esclareça na mente aquilo que nós não somos capazes de esclarecer, de elucidar, ó Pai, que tenha a tua revelação, Senhor, na mente de cada um, daquilo que é útil, ó Pai, para que os casamentos, Senhor, sejam cada vez mais duradouros, ó Pai, até que a morte nos separe, Pai. Seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor até o dia 3 de abril, às 19h30, no mesmo canal. Compartilhe, por favor. Não esqueça, compartilhe. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você.